Fala, meus amigos, vamos para mais um Fala que eu te escuto e as dicas do Ricardinho. Hoje nós vamos falar sobre o quê? A alta dos preços dos alimentos. Por que o café está tão caro? Por que a carne está tão cara? E por que outros alimentos também subiram de preço? Você vai entender tudinho aqui. Vem comigo. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carne bovina. Também é o maior produtor e exportador mundial de café. Os produtores de café e de carne bovina no Brasil, claro que acabam priorizando as exportações, o mercado externo. Por quê? Porque a demanda é global. Claro, o mercado interno brasileiro é grande. Sim, está entre os 5, 7 maiores mercados de consumo do mundo. Só que aqui internamente, o poder de consumo do brasileiro, claro, que é menor do que o poder de consumo, do que o poder de compra, por exemplo, na Europa, também nos Estados Unidos ou mesmo na Ásia. No caso, a China, que é hoje o principal parceiro comercial do Brasil e para onde mais o Brasil exporta. Mas vamos voltar a entender o que está acontecendo com a carne. Com a carne e o café. Então, olha só, em relação à carne, Ricardinho, tem algum problema ambiental nisso, cara? Tem, por exemplo, alguma relação com os eventos climáticos extremos? Tem. Vamos entender como é que isso funciona. Entre 2023 e 2024, por influência de um fenômeno climático como a Laninha, regiões do Brasil, aonde você tem a pecuária como uma grande atividade econômica, o que ocorreu? Com o prolongamento da seca, com o prolongamento da estiagem, o rebanho bovino brasileiro, que é um dos maiores do planeta, ele levou mais tempo para ganhar peso para poder ser abatido. Então o que aconteceu? Os pecuaristas tiveram que gastar mais com ração animal, tiveram que gastar mais com confinamento. E aí, claro, que esses custos adicionais tiveram que ser repassados para o preço final do produto, a carne que a gente consome, que compra no supermercado, que compra no açougue. Outra coisa que é importantíssima para a gente entender: a demanda global por carne bovina é gigantesca. Tanto os frigoríficos quanto os pecuaristas acabam, claro, como eu falei agora mesmo, priorizando as exportações. Mas nós brasileiros temos, na nossa cultura alimentar, comer carne. E aí, a procura por esse alimento é gigante também internamente. E é aquela velha máxima do mercado. Quando a procura é maior do que a oferta, o que acontece com os preços? Sobem. Além disso, Ricardinho, além da questão, além da questão de mercado, ou seja, de demandas externas, além também da questão climática, que elevou custos de produção. O que a gente também pode entender que está contribuindo para elevar o preço dos alimentos? Também a carga tributária. A carga tributária é pesada sobre quem está produzindo. Então, claro que ele tem que repassar esses custos para o consumidor final, que somos todos nós. Ricardinho, e o café? Bom, o Brasil também, como eu falei agora mesmo, é o maior produtor e exportador mundial. E também na nossa cultura alimentar, cara, a gente bebe café 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, ou até mais. Então a demanda interna é gigante. Mas, como eu disse, o Brasil tem priorizado a exportação do café. Então é uma demanda global gigantesca. Ricardinho, os eventos climáticos também interferiram como na carne? Sim, porque colheu-se menos café. A safra foi menor. Isso, claro, contribuiu para impactar nos preços. Então, por isso que o café ficou muito caro. Também por questões de carga tributária. Ricardo, tem outros fatores envolvidos nisso tudo aí? Tem. O Brasil, ele não tem adotado a estratégia de fazer estoques de segurança de alimentos, ou os estoques de excedentes, armazenar os excedentes para que esses excedentes que são estratégicos, quando os preços começarem a subir, o governo brasileiro coloca esses excedentes no mercado para forçar a queda dos preços. Outras medidas poderiam ser adotadas? Poderiam. Por exemplo, importar. Ia pegar mal, cara? Você, maior produtor mundial de café, e para forçar os preços do café no nosso mercado interno, tem que trazer café da Colômbia, tem que trazer café de Angola, tem que trazer café do Vietnã. É ruim, cara? Mas é uma medida extrema. É para forçar o mercado interno, ou no caso, os produtores brasileiros de café, a também reduzirem seus preços. Caso contrário, terão que competir com o café vindo de fora. Não é uma medida que o governo brasileiro quer adotar, mas
para forçar os preços a caírem será necessário. Então, olha só, presta atenção numa outra coisa importantíssima. Eu falei de café e carne, né? Mas, Ricardinho, o feijão subiu de preço também. O arroz também subiu. Por quê? Agora você vai entender outra coisa que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo. As culturas comerciais. O que são culturas comerciais? Soja, cana, café, algodão e a própria pecuária estão substituindo de forma muito acelerada os espaços agrícolas no Brasil que deveriam estar sendo destinados à chamada agricultura de alimentos, que é o arroz, que é o feijão, que é o milho, que é a mandioca, que são os hortifruti granjeiros, que é a agricultura familiar. Então, o que tem acontecido nos últimos anos? Os espaços destinados para se produzir alimentos, esses alimentos de todo o dia da chamada cesta básica brasileira, diminuíram em função da necessidade de se priorizar a produção de gêneros agrícolas destinados à exportação. Tudo isso também vai impactar no preço, porque a oferta desses alimentos para nós aqui, que alimentos? Feijão, arroz, milho e derivados, né? Leite, hortifruti granjeiros, diminuem, só que a procura, a demanda interna é grande e isso força os preços para cima. Então, Ricardinho, o que o Brasil tem que fazer? Aumentar seus estoques reguladores. Sim, isso é estratégia. Importar alimentos? Ainda não, mas se for necessário para forçar os preços para baixo, é importante fazer. 3. Estimular a agricultura de alimentos, estimular a agricultura familiar, que é tão importante. Sim, porque assim, dessa forma, os preços caem, ou então são mantidos muito próximos do poder de compra do trabalhador brasileiro, das famílias brasileiras. Deixar de exportar carne e café? Não é deixar de exportar carne e café, nem algodão, nem açúcar, mas equilibrar. Dessa forma, não terá inflação dos alimentos aqui. Beleza, rapaziada? Tamo junto!